Salve, salve galera, salve, salve amigos, salve, salve internauta, salve, salve geral. Momentos TMJ, tamo junto nessa, um forte abraço e Deus abençoe todos vocês. Hoje a gente estamos fazendo uma live aí, introdução, né? Introdução. Eu vou dar continuidade a mais uma introdução hoje, né? Um pouquinho da Bíblia Sagrada, um pouquinho da Palavra de Deus, né? Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar essa live, antes de começar essa introdução, eu queria falar para vocês algo. Como é que tá a sua vida hoje? Como é que tá você com a tua família, você com teus pais, você com teus amigos? Como é que você se encontra hoje? Você se encontra cansado? Você se encontra perdido? Como é que você se encontra hoje? Você já parou para pensar o que Jesus ele fez por nós? O que ele fez por mim? O que ele fez por você? Por que ele deixou esse evangelho para a gente estar aprendendo e estar passando para as pessoas? Você parou para pensar o que Jesus, se ele tivesse na nossa vida agora, como carne do nosso lado, o que ele faria agora se ele estivesse aqui? Vou estar dando aqui um exemplo. Se hoje Jesus estivesse aqui em carne, acredito que ele estaria levando o evangelho e mostrando para as pessoas as coisas boas que tem no mundo e mostrando para as famílias, para amigos, colegas, conhecidos, todo mundo em geral, que precisa amar o próximo. Então realmente acredito que Jesus ele era muito bom, fazia coisas extraordinárias, curava. Então ele sempre foi o melhor e sempre será o melhor. Para mim sempre será o melhor. Então, se a sua vida a partir desse momento, você está me ouvindo, se ela hoje ela está faltando alguma coisa, hoje ela vai deixar de faltar. Hoje você vai aprender muita coisa aqui e você vai ver que todo mundo nessa vida tem salvação. Todo mundo nessa vida tem uma solução. Todo mundo nessa vida tem um propósito. Todo mundo nessa vida tem uma chance, duas chances, 3, 4, 5, 6. Quantas chances você quiser para você mudar a sua vida. Só basta você mudar. Como é que você muda a sua vida? Primeiramente é abrindo a porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, o que acontece? A sua vida ela vai mudar. Se você abrir a porta do coração, Jesus ele vai entrar, ele vai trabalhar e ele vai fazer morada na tua vida, como ele tem feito na minha vida. Não só na minha não. Jesus, Deus, já fez aqui na vida de Mesaque, Sadraque, Abednego, já fez na vida de Daniel, já fez na vida de Jó, já fez na vida de Paulo, já fez na vida de Abraão, já fez na vida de muitos profetas, Moisés, Lázaro, Zaqueu. Então a gente conhece que Jesus, ele é milagroso, ele é curandeiro e ele faz o milagre. Só basta você abrir a porta do seu coração. Como é que abre a porta do coração? Muitos enchem o seguinte, tem que ter uma chave para estar abrindo. Não, não é a chave. Você precisa entregar a sua vida para Deus. Como é que entrega a vida para Deus? Lendo a palavra de Deus, indo para a igreja e ouvindo e aprendendo, se alimentando da palavra de Deus. Deus vai ficar muito contente. Se eu tô, imagina você, imagina Deus. Então realmente é assim que começa você abrindo a porta do coração. E aqui é o seguinte, hoje eu queria falar um pouquinho sobre família. É bom, sabe, ter um pouquinho de família também, né? Hoje em dia as famílias estão frias. Hoje em dia você vê pai matando filho, filho matando pai, esposa matando marido, marido matando esposa, ambos se matando por causa de dinheiro. A maioria por causa de dinheiro ou por causa de coisas material. Então realmente não cabe a gente a chegar a esse ponto, a esse propósito de fazer alguma coisa com alguém. Não, isso não é um propósito não. Isso aí é o demônio na vida da pessoa, tirando a vida de outra pessoa. Quem tira a vida é só Deus, mano. Realmente é assim. Então, vamos falar um pouquinho de Paulo. Aqui hoje eu vou abrir um pouquinho sobre a carta de Paulo. Se encontra em Filipenses, né? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Antes de eu estar lendo aqui, eu queria falar um pouco sobre Paulo. Você sabe que Paulo, ele era um caçador nato.
Você sabe que Paulo era temente ao rei dele. Então, o Paulo, ele fazia o que o rei pedia. Paulo realmente tinha temor ao rei dele, que era o Deus que ele servia. Porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele conhecia só o rei dele. Então, o rei dele dava ordem e Paulo fazia. Ele era um caçador, um soldado nato. Então, realmente, ele cumpria o que o rei queria. Ele realmente fazia de tudo. Tudo que o rei pedia, ele fazia e concretizava 100%. Não falhava diante do rei dele. Então a gente conhece que Paulo, ele era o maior caçador de cristão. Matava cristão, chicoteava cristão, batia cristão, caçava cristão, fazia muitas coisas ruins com cristão, porque o rei dele pedia. Vai lá e mata todos os cristãos. Ele matava. Vai lá e caça os cristãos. Faça ele sofrer. Ele fazia os cristãos sofrer. Então ele era temente ao rei. Temente ao rei. Por que que Deus escolheu Paulo? Porque Deus já sabia que Paulo era temente ao rei. Então, depois que ele soubesse a verdade, ele iria também ser temente a Deus. Paulo era assassino. Paulo matava. Paulo torturava as pessoas. Paulo, ele era ruim. 100% ruim. Ele não era bonzinho. Ele tinha muita coisa dentro dele. E a coisa dentro dele era temor ao rei dele. Cumprir ordens. Ele não blasfemava. Ele cumpria a ordem para o rei dele. Então foi por isso que Deus escolheu Paulo, um assassino. Paulo, um caçador. Paulo, um soldado. Assim que Paulo era. Então o que acontece? Se você conheceu a passagem de Paulo, você vê que Paulo, ele fez tudo isso. Por que que Deus perdoou Paulo? Por quê? Porque Deus já sabia que Paulo seria temente a dele. Então você vê que as pessoas que matam, as pessoas que fazem coisas terríveis, ela tem uma chance. Ela tem uma oportunidade diante de Deus. Porque diante das pessoas, ela não tem oportunidade. Só tem oportunidade se tiver dinheiro para pagar um bom advogado, para se livrar da pena. Então é mais ou menos assim. Ou ser um político, ou ser um corrupto, ou você ter um poder em alguns órgãos públicos. Aí você consegue se livrar da pena. Agora, se você é pobre, você vai para cadeia. Então é mais ou menos assim. Mas Deus, ele teve de Paulo misericórdia. Teve. Porque Paulo fez tudo isso. E mesmo assim, Deus deu para ele uma nova chance. Qual foi o momento em que Deus deu a chance para Paulo? Quando Paulo nasceu. Quando Paulo nasceu, realmente precisou ele ter todo aquele processo com o rei para depois ele se converter um cristão. Como que ele se converteu um cristão? Foi caçando os cristãos, caçando os evangélicos. Então, porventura, aconteceu o seguinte, que ele estava numa caçada e ali ele caiu e ele ouviu vozes. Paulo, Paulo, porque segue os meus filhos? Ele olhava para o lado, olhava para o outro. Quem que está aí? Quem que está falando? Paulo, Paulo, porque segue os meus filhos. Ele não sabia quem estava falando. Então essa voz foi embora, né? Sumiu dali e ele continuou a caçar. E numa segunda vez ele escutou de novo essa voz. Paulo, Paulo, porque segue os meus filhos. E numa terceira vez, Paulo caiu do cavalo e ficou cego. Ele perdeu a visão. Ele gritava, eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar, eu não tô vendo, eu tô cego, eu não consigo enxergar, cadê, onde que tá vocês, cadê? Ele falava, e as pessoas olhavam para ele e realmente ele estava cego. O que aconteceu? Paulo ficou cego, Paulo foi para casa, Paulo deixou de ser um soldado, porque soldado cego, ele não tem muita função para exercer. O que um cego pode fazer? Como ele vai caçar? Como ele vai ser obediente ao rei? Não tem como. Ele é um cego, ele não enxerga. Então o que acontece? Paulo ficou cego, Paulo não enxergava mais, Paulo ficou na casa dele triste, angustiado, se sentiu praticamente um inválido. Assim era Paulo, porque Paulo, quando ele tinha a vida dele de caçador, ele matava, ele não tinha piedade, ele caçava os cristãos, ele não tinha dó, ele era temente ao rei dele, obedecia ordens. Então precisou Paulo passar todo esse processo para conhecer Deus. E como foi que ele conheceu Deus?
Ananias, ele teve um sonho, teve uma visão. Paulo também teve um sonho, uma visão, que alguém iria na casa dele. E realmente, esse alguém que foi lá, foi para o curandeiro. Porque através dele, Paulo ele foi curado. E também Paulo fez um acordo com Deus. Se você deixar eu enxergar mais uma vez, eu servirei ao Senhor Deus Supremo Todo-Poderoso, ao Soberano. Então realmente Deus concedeu a Ananias para indo ali profetizando a cura para Paulo. E Paulo realmente ele foi curado. Ananias conhecia Paulo, conhecia como caçador, não como evangelista, né? Então aconteceu o seguinte, que Ananias foi até a casa dele, e lá fez uma oração, fez algumas coisinhas ali, e realmente a visão de Paulo voltou. Paulo não podia mais voltar para o castelo do rei. Paulo não podia falar mais que era soldado. Então, Paulo rendeu na graça de Deus. Começou a servir a Deus. Começou a ser um evangelista nato. Para todos na rua, era um caçador. Mas quando ele começou a levar a palavra de Deus, ninguém acreditava, porque ele era muito ruim. Ele era temente ao rei dele. Quando começou a falar do evangelho, quando ele começou a estudar a Bíblia, quando começou a ler da palavra de Deus, aí todo mundo tá me ajudando muito. Mano, é nóis, mano. É nóis, tio Dan. É nóis, velho. Então, o que acontece? Quando Paulo, ele mudou a vida dele. Olha só, Paulo mudou a vida dele. Então, você também pode mudar a sua vida. Só que Paulo mudou a vida dele, ele era praticamente um caçador, ele era um soldado, ele matava as pessoas. Já você que está na minha live, no meu vídeo, e vai assistir depois, você não matou ninguém. Você não fez coisas ruins para ninguém. Então, para você mudar a sua vida, é mais fácil que Paulo. Porque Paulo precisava lavar a mão dele que estava cheia de sangue. Ele queria estar limpo disso. Então ele precisou conhecer Deus. Precisou passar todo esse processo para ele conhecer Deus, para ele ter a transformação. E ele teve a mudança. De Paulo passou a ser Saulo. Olha como que Deus é bom. Deus muda até o nome. Então mudou o nome dele. Ele passou a ser uma outra pessoa. Mas para muito era Paulo ainda, o caçador. Mas Paulo foi pregando o evangelho. Foi levando a palavra de Deus. As pessoas ainda não acreditavam. Aonde ele passava, aquele é Paulo, corre, corre, vamos correr. O Paulo tá vindo aí, corre pessoal, se esconda, se esconda. Todo mundo era com essa mente e escondia mesmo. A maioria corria de medo. Mas quando viu ele começando a pregar o evangelho, falar de Deus, todo mundo, meu Deus, Paulo realmente se transformou. Paulo não é mais Paulo, é Saulo. É o evangelista de Deus. Pregando do evangelho, levando a palavra de Deus. Daí então começaram realmente todos a acreditar. Daí os soldados que caminhavam com Paulo descobriram que Paulo virou cristão, virou evangelho. O rei ordenou que prendesse Paulo. Aí Paulo começou a ser caçado pelo rei, caçado pelos amigos que eram soldados. Olha só. O rei ficou confuso. Como que Paulo pode fazer isso comigo? Onde ele era soldado, hoje ele é evangelho. O povo ficava com medo dele. Ficava, porque todo mundo temia ele. Ele era muito conhecido. Paulo, aonde ele andava, ele era temido. Porque ele era temente ao rei dele. Ele fazia as coisas acontecer. Ele não tinha medo. Paulo era muito corajoso. Da mesma forma que ele foi corajoso quando ele era soldado, ele foi corajoso quando ele virou cristão. Do evangélico. Por isso que eu abri aqui na página do Filipenses 1:12 para vocês entenderem a coragem de Paulo. Como ele é corajoso, como ele foi corajoso e como que ele morreu corajoso. Morreu levando o evangelho e a palavra de Deus. Para você ver. Nós não precisamos passar todo o processo que Paulo passou. Não precisamos. A gente tem o livre-arbítrio para pregar a palavra de Deus. Podemos falar a hora que quiser. Ninguém vai matar a gente. Ninguém vai caçar a gente. Você pode fazer através de uma live, através de um vídeo, através de alguém, de um amigo, de um colega, ou tá na rua. Você pode levar o evangelho. Você pode levar a palavra de Deus a hora que você quiser. Temos liberdade, temos livre-arbítrio. Agora, Paulo, ele não tinha essa liberdade de levar a palavra de Deus, porque ele era caçado. Ele era caçado pelos sacerdotes, pelos soldados. Então, nós temos mordomia perto de Paulo. Só que tem uma diferença. Naquela época, você falava com Deus, Deus já te ouvia
rapidamente. São épocas diferentes. Não que Deus não existe. Hoje Deus também existe. Só que tem uma questão. Hoje o pecado está tanto, não é como antigamente. Antigamente é diferente. Hoje as pessoas não morrem por Cristo. Hoje em dia as pessoas... Aliás, hoje em dia as pessoas negam a Cristo. Negam. Estão frio. As pessoas estão frio. As pessoas têm hoje vergonha de falar que é cristão. As pessoas têm vergonha de falar que vai para a igreja. As pessoas têm vergonha de pregar da palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas têm vergonha. E naquela época as pessoas eram tudo corajosos. São tempos diferentes, sim. Hoje tecnologia e antes sem tecnologia. Então o tempo é o mesmo. O que mudou aí é a tecnologia. Então, já falei um pouquinho de uma introdução, né? Agora vocês vão estar lendo um pouquinho da palavra de Deus, porque ler também, folhear também, é vitamina. Então, leia lá na sua Bíblia, Filipenses 1. Agora você vai entender como que Paulo se amou estando na presença de Deus, levando o Evangelho. Ó, Filipenses 1, versículo 12. A prisão de Paulo contribui para aproveito do Evangelho. Olha tudo que eu falei do começo e olha o que a gente vamos ler aqui agora. A prisão de Paulo contribui para aproveito do Evangelho. Como que uma pessoa que pode ser presa, como que uma pessoa pode estar pregando da palavra de Deus, como que a pessoa pode estar sendo aproveito para o Evangelho? Como é que pode? Como é que pode uma pessoa sendo presa? A pessoa foi presa. Ela foi presa. E está contribuindo para o Evangelho. Olha só, vamos lá. E quero, aqui é Paulo falando, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. Presta atenção. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, a prisão de Paulo resultou o quê? A cristãos começar a ter coragem, aos cristãos começar a levar o Evangelho, principalmente as pessoas que não estão presas, levar o Evangelho, porque Paulo aqui ele está preso. Mesmo ele preso, ele levou o Evangelho. E as pessoas não iriam mais temer as coisas diversas, as coisas do demônio, ser firme e forte até o fim. Porque Paulo, ele foi firme e forte até o fim, mesmo preso, levou o Evangelho. Vamos lá no versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Tem pessoas que pregam por inveja, é verdade. Tem pessoas que pregam para ganhar dinheiro, tem pessoas que pregam para status e tem pessoas que pregam para proveito. Existe da palavra de Deus. E tem gente que prega pela verdade, é muito verdade também. Aí no 16, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. É verdade, tem gente que prega por amor, tem gente que prega com alegria, tem gente que prega com felicidade, tem gente que se dedica à vida pregando. Então, aí tem pessoas que pregam com a palavra de Deus com boa vontade, com bom ânimo, existe mesmo. E deixa eu continuar aqui, onde eu parei aqui. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anuncia a Cristo por contentação, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Tá vendo? Tem pessoas que pregam verdade e pregam mentira. Tem pessoas que aproveitam da palavra de Deus, até mesmo de Paulo. Mesmo ele morto, ainda aproveitam. Invertem praticamente a palavra de Deus. Mas quem importa, olha só, o 18, mas quem importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijei ainda. Mesmo pregando de mentira, enganando a Cristo, mesmo assim, falando o nome dele,
ele sempre vai ser lembrado. Jesus, Deus. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação, é a esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Tá vendo? Paulo falando, não importa o que aconteça com ele, ele sempre vai estar com Cristo. Não importa se as pessoas vão matar ele, se vão bater nele. Aí você vê, né? Mesmo que ele estando preso, mesmo ele sendo machucado, maltratado, ele não importava mais. Paulo queria simplesmente fazer a vontade de Deus, levar o evangelho. Nada importava para ele. O que importava é Deus, 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 Deus. Que deu para ele uma nova vida, uma nova chance também, viu? Porque para mim, o viver de Cristo e morrer é ganho. Se você morrer com Cristo, é ganho. Se você morrer hoje, você morrer amanhã, estiver em Cristo, é ganho. Realmente assim. Mas se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que deva escolher? Escolha que viva em Cristo, mano. Com Cristo. Não na carne, não, porque me deu do céu, mano. Senão você não vai pro inferno, não vai pro céu, não, mano. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Tá vendo? Paulo, ele queria morrer. Mesmo estando na cadeia, ele queria morrer. Porque ele sabia que se ele morresse logo, ele logo estaria com Cristo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo estar confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito o vosso gozo da fé, para que as vossas glórias aumentem por mim e Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que passagem bacana, hein? Então vou ler só até aqui, né? Vocês veem que Paulo, ele foi preso. Paulo foi preso, Paulo precisou ser preso, e Paulo, por mais que ele estava preso, ele passou para as pessoas força, passou para as pessoas ter temor a Deus, não blasfemar contra Deus, ser firme e forte na caminhada cristã, não desistir. Por mais que você esteja na luta, esteja mais difícil que Paulo na cadeia, acho que ninguém tá, né? Então realmente continuar na presença do Senhor, continuar levando o evangelho. Aquilo ali, Paulo sendo preso, serviu de lição para muita gente. Como assim lição? Todo mundo tem que ser preso? Não. Que ninguém venha ser preso. Que as pessoas venham fazer essa coisa certa, que as pessoas venham levar o evangelho sem precisar ser preso. Aquilo ali é o amor a Cristo, amor a Deus. Por mais que ele foi preso por não negar Cristo, levando o evangelho. Então, realmente é assim, né, mano? Então, é só uma pequena passagem que eu deixei aqui para você saber um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho da palavra de Deus. Dan, então eu já deixei um pouquinho da palavra de Deus. Não é muito, obrigado, mano, me ajudou muito. Não é muito o que eu deixei aqui para você, né? Mas eu acho que existe que seja o suficiente. Eu tenho um amigo que é ateu e ele julga, nem acredita em Deus. Até me afastei dele. Ele xinga Cristo, fala um monte de besteira, etc. Eu me afastei dele. Eu vou te falar uma coisa, sabe, o tio Dan. A palavra de Deus, um dia, ela vai chegar a verdade para todo mundo. Um dia a verdade chega para todo mundo. Não cabe você a discutir com ele. Deixa ele. Uma hora a verdade vai chegar para todos. Essa é uma verdade, mano. Ficar discutindo não vale a pena, não. A verdade chega para todo mundo. É assim a palavra de Deus, mano. Todo mundo que é ateu, é macumbeiro, é uma religião, outra, todo mundo crê no seu Deus. Mas a verdade, um dia, o verdadeiro Deus vai chegar para todo mundo. Eu acredito nisso, mano. Então, hoje foi só uma breve introdução, né? Eu ia fazer mais, mas também daqui a pouco minha esposa tá chegando, eu vou sair também, entendeu? Mas, um forte abraço. Ele falou que o céu é um lugar que só os trouxas vão. Cara, você vai acreditar nisso, mano? Da mesma forma que tem o céu, existe o inferno. Da mesma forma que existe Deus, existe o diabo. Da mesma forma que existe um lugar bom, existe um lugar ruim. Eu creio nisso, mano. Eu creio nisso, mano. Quem fez a gente foi Deus, mano.
foi Deus. A maravilha, tudo aqui foi Deus, mano. Da mesma forma que a gente do pó viremos, do pó retornaremos. Pensa assim, cara. Se você for na cabeça das pessoas, o que as pessoas falam, você fica louco, mano. Por isso que é bom você estudar a Bíblia Sagrada, você aprender, sabe? Aqui, ó, só tem coisas boas pra você. Aqui a palavra de Deus é só riqueza, fortalecimento. Prefiro contar logo amizade. Claro, com certeza. Isso aí traz pra você uma consequência ruim, amizade ruim. Então, o que acontece? A palavra de Deus está aqui para ajudar você a ser feliz, ser próspero, ser alegre, para você se arrumar com a sua família, com seus amigos, você ter amor ao próximo e não ficar matando ninguém, não roubando ninguém. Tudo que é errado não se pode fazer. Tudo que é certo cabe você a fazer, mano. Ele já tentou me levar para satanismo, mano. Você é louco, mano. Que isso? Satã é coisa do demônio, mano. Então, ô tiozão, eu vou encerrar esse vídeo, essa live. Até amanhã. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã eu trago mais uma passagem de Deus aí, mais uma introdução sobre outra passagem bíblica, né? Não é sobre Paulo. Mas a gente faz uma introdução, coloca ele também junto, porque ele está em todas as partes. Então, um forte abraço. Um forte abraço para todo mundo que está no Rio de Janeiro. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe você, que Deus ele transforma a tua vida, que Deus restaura a sua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a sua namorada, que Deus abençoe a todos vocês, que livre de acidente, que livre de doença, que Ele possa fazer uma imensa alegria na tua vida. Então eu vou desligar agora em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então um forte abraço, Tudã, até amanhã e é nóis, beleza? Até mais. Fui. Deus abençoe a todos. Olha, comiu. É nóis, mano. É nóis, velho.